Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão lá a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, quem me segue comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, ministros extraordinários da comunhão eucarística, ministros proclamadores da palavra de Deus, ministros do canto, coroinhas, caro povo de Deus presente aqui na Igreja Matriz de Caraíba, também a quem nos acompanha em comunhão, reza conosco, no Louvores a Deus canal no YouTube. Estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. Muito bem, veja só, a gente passou um período aí na igreja, o tempo litúrgico da Páscoa, celebrando o Cristo ressuscitado, a festa da ascensão do Senhor Jesus aos céus, depois o Pentecostes, depois celebramos a solenidade da Santíssima Trindade e concluímos na quinta-feira passada com a solenidade de Corpus Christi, Ou seja, após a Páscoa, nós celebramos esses mistérios da nossa fé. A vinda do Espírito Santo e aí a revelação, a manifestação plena de Deus, sendo manifestado, revelado ao mundo em 3 pessoas: o Pai Criador, o Filho Salvador, o Espírito Santo Santificador, Consolador. E concluímos com chave de ouro com a solenidade de Corpus Christi, a Santíssima Eucaristia, o sacramento
para o qual toda a nossa vida cristã, né, centra. Todos os outros sacramentos encontram a sua plenitude e a centralidade também na Santíssima Eucaristia. E agora nós retomamos o tempo comum, 12º domingo. É importante a gente pensar sempre no tempo comum como um tempo de fazer caminhada com Jesus, né? Jesus ensinava as coisas de Deus enquanto ele caminhava pelas estradas da Judéia, da Galiléia, da Palestina, com as pessoas que iam o acompanhando ou com as pessoas com as quais ele ia encontrando pelo caminho. Também nós hoje, como igreja, o tempo comum, ele retoma agora, nesse período, e vai até o final do ano, quando entraremos no tempo do Advento. Como é que nós precisamos viver este tempo? Com esta abertura, com esta predisposição, para fazermos uma jornada, para fazermos um caminho. E neste caminho, enquanto vamos caminhando com Cristo, Ele vai nos ensinando. Enquanto vamos assimilando e crescendo na experiência da fé em Cristo, Ele vai nos preenchendo com a sua santa sabedoria, vai nos santificando. Então, retomar o tempo comum nesse 12º domingo é uma oportunidade que nós encontramos na própria palavra de Deus. Veja só o Evangelho, né? O Jesus está no caminho, está longe da sua região de Israel, está em uma outra região, já uma região pagã. E ali ele se volta para os discípulos e pergunta: quem de vocês dizem que eu sou? Né? Fala, eu sou o que mesmo, né? Quem de vocês dizem que eu sou? Parece que fica faltando alguma coisa ali nesta pergunta de Jesus, né? Mas na Bíblia tudo tem um significado, tudo é sinal. Se a gente pega esta particularidade, eu sou, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Lembram? Quando Deus, ele se manifesta a Moisés na sarça ardente, né? E ali dá a missão a Moisés, e Moisés diz: mas como é que eles vão acreditar em mim? Como é que eles vão, de fato, estarem assegurados que foi você que me mandou? E aí Deus diz para ele: vá e diga que eu sou, mandou vocês. Interessante que a tradição bíblica do Antigo Testamento, dos rabinos, dos judeus, eles não pronunciam o nome de Deus, né? O nome de Deus é tão alto que ele não deve ser pronunciado. Então, quando eles iam referir-se a Deus diretamente, diziam: eu sou. Ou seja, somente Deus é, na sua totalidade, na sua plenitude, né? Ele é por excelência. Então a gente vê que a pergunta de Jesus está completa, mas tem algo que está implícito, que não está manifestado, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, vocês, o que escutam as pessoas dizerem que eu sou, né, o enviado de Deus? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um grande profeta que voltou dos mortos. Eis então que a pergunta depois é centrada na experiência dos discípulos. Olha que caminhar com Jesus não nos dá a garantia de conhecer Jesus realmente, né? Veja que a primeira vez que Jesus pergunta, os discípulos não têm uma resposta única. Pelo contrário, eles vão dizer não a experiência deles, mas aquilo que as pessoas dizem sobre Jesus. E depois Jesus volta para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E escutamos essa resposta da boca de São Pedro: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. É uma resposta da fé, é uma resposta que nasce do coração que já fez a experiência de fé. Pedro aqui nesta resposta representa a igreja, representa a comunidade que professa a fé em Jesus como sendo o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, né? Porém, não termina por aí.
além de obrigar, de proibir os discípulos a dizerem isto para as pessoas, Jesus lança um convite. E esse convite aqui entra na dimensão da liberdade de cada pessoa que queira acompanhar Jesus pelas estradas, pelos caminhos da vida. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então, retomar o tempo comum, olha que estamos retomando com esta proposta que Jesus nos faz. A pergunta de Jesus para os discípulos, ela continua hoje para nós também. É a pergunta que ele faz para nós na nossa dimensão da fé. Quem é Jesus para nós? Como é que nós respondemos esta pergunta? Vamos lá no Google, pode colocar lá no Google quem é Jesus, vai encontrar muita coisa. Mas será que é esta a resposta que nós vamos precisar? Não, Jesus está perguntando quem é Ele na nossa experiência de fé, na experiência pessoal. Qual é o lugar que Ele ocupa na nossa vida? Quem é Ele para mim? Jesus, Ele de fato tem esta centralidade na minha fé, na minha vida, nas minhas escolhas, nas opções, no meu caminho, nas minhas atitudes. Eu procuro centrar Jesus, a experiência de Jesus na minha vida. Eis que nós encontramos na segunda leitura um convite que São Paulo nos faz. Quando ele, olhando para a comunidade plural, diversa, formada sim de cristãos batizados, mas de pessoas diversas, que vieram de culturas diversas, e ele diz: olha, revesti-vos de Cristo. Revesti-vos de Cristo. O que é revestir? Significa tirar uma roupa e vestir outra. Geralmente a gente não usa muito esta palavra, a gente diz trocar de roupa, Vou trocar de roupa, vou tomar um banho e trocar de roupa. Revestir. O que significa revestir de Cristo? É de fato acolher esta fé em Cristo Jesus para a nossa vida. É nos vestirmos desta roupagem onde o Cristo, Ele se torna para nós esta identidade fundamental para a nossa caminhada, nossas escolhas, nossas decisões. Também nas dificuldades, nas tempestades da vida, revestir-vos de Cristo. O coração humano ele é inquieto e precisa sempre estar se revestindo, fortalecendo, reanimando, reavivando esta fé. É tanto que Deus, todo o Antigo Testamento, na história com o seu povo, nada mais fez do que isto. Em vários momentos chamar o povo, acordar o povo, pedir ao povo para que não esquecesse do amor dele, da aliança dele. Olha a primeira leitura do livro do profeta Zacarias, em que o próprio Deus, ele traz uma promessa de um tempo novo. E esse tempo, Deus assim promete, dizendo que vai derramar no coração, na vida dos homens, da casa de Davi, de todo o Israel, um espírito de graça e de oração. Derramarei sobre a casa de Israel um espírito de graça e de oração. Por que será que Deus tem essa necessidade de derramar, no coração do povo, esse espírito de graça e salvação? Porque facilmente nós somos tentados a tirar de nós esse espírito de graça e de oração, e a encher o nosso coração de tantas outras coisas que depois continuaremos vazios, continuaremos sedentos, continuaremos famintos, porque não experimentamos. A conclusão da leitura do profeta Zacarias hoje vai dizer isto, Deus mesmo vai ser esta fonte. O que é uma fonte? É uma nascente, Vamos imaginar uma nascente de água. Deus mesmo vai ser esta nascente capaz de saciar. A minha alma tem sede de
Deus. Cantamos o salmo, né? O coração humano sempre vai ter esta sede, esta necessidade. Mas nós precisamos nos perguntar, onde é que nós estamos indo matar a nossa sede, né? Será que é abrindo o nosso coração para que Deus derrame esse espírito de graça e de oração? Será que é procurando de fato nos responder quem é Jesus para mim? Qual o lugar que Ele ocupa na minha vida? Senão corremos o risco de passar toda a vida rezando aqui um pouquinho, depois a gente vai e enche o coração, a mente de tantas outras coisas que depois nós mesmos vamos nos sentir cansados, pesados, desgastados. A vida é assim, né? Precisamos cuidar da alma, precisamos cuidar do espírito, precisamos ir até esta fonte de graça, de oração, que é o próprio Deus. Pois bem, meus irmãos, a proposta está lançada para retomarmos a caminhada do tempo comum com Jesus, que já nos convida a tomar nossa cruz, a acolher aquilo que é nosso, né? Às vezes a gente diz tomar a cruz, a gente imagina de fato a gente pegar a cruz e carregar nos ombros como um peso. Mas, na verdade, é acolher aquilo que é nosso, aquilo que é parte de nós, né? Não rejeitar muitas vezes aquilo que ou não gostamos ou que nos entristece, pelo contrário, acolhermos, deixarmos que Deus derrame o seu espírito de graça, de oração, né? O amor vai fazendo com que o peso se torne leve e o jugo suave, assim que Jesus nos ensina. Que esta caminhada seja fecunda, né? A escuta da palavra de Deus, caminhada no tempo comum, nos ajude como pessoa, como comunidade, a viver sendo fiel a Cristo, centrar a nossa fé naquele que é fonte de todas as graças, de todas as bênçãos para nós. Amém? Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna